Neste exato momento, enquanto você assiste, um segredo trilionário está escondido à vista de todos. Uma única planta, um único organismo, é tudo o que seria necessário para destruir a indústria de fertilizantes para sempre. Esta planta produz 100 toneladas de alimento por acre. Ela não precisa de nada, sem químicos, sem dinheiro, sem compras anuais. Plante uma vez. Esqueça. 20 anos de abundância pura com zero investimento. O governo britânico documentou. Cientistas comprovaram. Fazendeiros cultivaram com sucesso. Mas então, algo aconteceu. Uma decisão foi tomada nos mais altos níveis. Uma planta tão poderosa não poderia existir num mundo construído sobre dependência. Então eles apagaram 2001. Um anúncio do FDA. Uma palavra mudou tudo. Eles chamaram de tóxica. Queimaram a pesquisa, removeram de cada prateleira. E o mundo esqueceu, mas a planta não, ela ainda está viva, ainda crescendo, ainda imparável. E agora você vai descobrir o que eles desesperadamente não querem que você saiba. A história começa muito antes, muito mais longe do que você imagina. Em 90 depois de Cristo, um médico grego chamado Dioscórides documentou uma planta estranha com raízes pegajosas. Ele a prescrevia para ossos quebrados. O nome grego significa literalmente fazer crescer junto. Os romanos entenderam o poder dela. Plínio, o Velho, ferveu as raízes em pasta e usou para colar pedaços de carne. A cola funcionou perfeitamente. Por 2000 anos, os europeus a chamavam de osso de nó. Mas tudo mudou em 1845. Um homem pobre, chamado Henry Doubleday, vivia em Essex, Inglaterra, quando a fome irlandesa atacou. 1 milhão de pessoas morreram de fome enquanto ele observava impotente. Ele tentou negócios que falharam. Fabricação de amido, produção de cola para selos postais. Tudo fracassou, mas aquelas imagens de morte nunca saíram de sua mente. Obsessão o consumiu. Ele escreveu para o chefe jardineiro do Palácio Real em São Petersburgo, pedindo uma variedade específica de confrei russo. Esperou. E quando as plantas chegaram, algo extraordinário aconteceu. As plantas que recebeu não eram confrei puro, era um cruzamento acidental. Uma mutação genética rara, nem a planta-mãe, nem a planta-pai possuíam esse poder sozinhas. Doubleday tinha descoberto o impossível. Os rendimentos começaram a chegar. 100 toneladas por acre, ano após ano. Só tão pobre que nada mais crescia ali. Mas este organismo transformava a terra morta em ouro biológico. Ele abandonou a cola. Compreendeu finalmente. Esta planta poderia alimentar o mundo faminto. Ele dedicou 30 anos pesquisando, medindo, documentando, testando cada técnica de cultivo. Morreu aos 92 anos, ainda pobre, ainda devotado. Sua família queimou todas as notas. 30 anos de dados de rendimento desapareceram em cinzas. E aí chegou o silêncio. Décadas de esquecimento. Agricultores deixaram de cultivá-la. A Revolução Industrial mudou tudo. Química sintética tomou conta. Ninguém mais se lembrava do Quaker que tinha alcançado 100 toneladas por acre com apenas uma pá. Mas a história não terminou. Em 1948, um jovem horticultor chamado Lawrence Hills descobriu a história esquecida de Doubleday. Ele decidiu terminar o que o Quaker havia começado. Hills fundou a Associação de Pesquisa Henry Doubleday, reuniu variedades de confrei de toda a Grã-Bretanha, plantou 21 tipos lado a lado, mediu cada um, testou cada afirmação, documentou tudo que o fogo havia destruído. Pelos anos 1960, uma variedade
dominava todas as métricas. Bakken 14 era estéril, não produzia sementes invasoras, resistia a doenças, entregava o maior conteúdo nutricional já testado. Então Hills fez algo que a indústria química não podia compreender. Ele recusou patentear. Em vez disso, enviava mudas de raiz gratuitamente para qualquer pessoa que pedisse. Jardineiros na Inglaterra, fazendeiros na África, experimentadores na América. Quando Hills se aposentou, Bakken 14 crescia em 6 continentes. E aí veio a revelação que aterrorizou a indústria química. Análise de laboratório mostrou a verdade brutal. Folhas frescas de Comfrey contêm níveis de potássio mais altos que esterco de fazenda. Enquanto esterco raramente ultrapassa 1,5%, Bakken 14 entrega mais de 7%. Mas a taxa de decomposição é a verdadeira revolução. A maioria das adubações verdes, alfafa, trevo, grama ficam em pilhas de compostagem por semanas antes de liberar nutrientes. Mas Comfrey, com seu baixo conteúdo de fibra, significa que micróbios devoram as folhas em 48 horas. Jogue Comfrey fresco em uma pilha de composto parada e em horas a temperatura sobe. O material se transforma em humus preto rico em nutrientes, enquanto outras culturas ainda estão intactas. O segredo está profundamente sob o solo. As raízes de Comfrey penetram 10 metros no chão, o muito além de onde vegetais e grãos podem alcançar. Essas raízes funcionam como brocas vivas de mineração, puxando potássio, cálcio e fósforo das camadas profundas do solo e concentrando nas folhas. Quando você corta a planta, você está trazendo minerais da terra profunda para a superfície. É uma bomba de nutrientes biológica. Tudo mudou quando a indústria percebeu a ameaça. Essa planta poderia destruir tudo que eles construíram. No início dos anos 1900, o mundo enfrentou uma crise existencial. Fontes naturais de fertilizante como o guano estavam acabando. Cientistas advertiam sobre fome global. Então, químicos alemães inventaram o processo Haber-Bosch, síntese de amônia do nitrogênio no ar. Salvou o mundo da inanição, mas viciou a agricultura em combustíveis fósseis. Hoje, o processo Haber-Bosch alimenta metade da população mundial, mas consome quantidades enormes de gás natural. Produz emissões maciças de carbono. A indústria de fertilizantes global vale mais de 230 bilhões de dólares e depende completamente de fazendeiros comprando sacos de nitrogênio, fósforo e potássio todo ano. Comfrey ameaça todo esse modelo. Você planta Comfrey uma vez e produz por 20 anos. Não precisa de fertilizante porque a planta é fertilizante. Não precisa de irrigação porque a raiz de 10 metros acessa lençóis freáticos profundos. Não precisa de pesticidas porque nada incomoda. E não precisa de compra anual. Se cada fazendeiro na Grã-Bretanha tivesse seguido Henry Doubleday, a indústria de fertilizante sintético teria perdido seu controle. Se cada jardineiro, nos anos 1950, tivesse plantado Bakken 14, as vendas comerciais teriam desaparecido. A indústria sabia disso. Sabia exatamente o que estava em risco. Por isso, o que aconteceu em 2001 foi tão perfeitamente cronometrado. 6 de julho de 2001, o FDA emite um aviso. Fabricantes são aconselhados a remover suplementos de Comfrey do mercado. A razão era sólida. Raízes de Comfrey contêm alcaloides de pirrolizidina, compostos que podem causar dano hepático se ingeridos em grandes quantidades por longos períodos. O FDA baniu suplementos para uso interno, pílulas, chás, cápsulas. Mas os títulos não fizeram essa distinção. Centros de jardinagem viram a palavra tóxica e pararam de estocar Comfrey completamente. Viveiros recusaram transportá-la. O público ouviu dano hepático
e assumiu que a planta era perigosa de tocar ou cultivar. Ninguém explicou que usar Comfrey como fertilizante oferece zero risco aos humanos. Ninguém explicou que micróbios do solo quebram os alcaloides rapidamente. O resultado foi cirúrgico. Comfrey desapareceu do cultivo mainstream em 5 anos. A planta que Lawrence Hills passou 40 anos promovendo evaporou. O timing é digno de nota. Em 2001, os preços do gás natural estavam subindo. A indústria de fertilizantes estava se consolidando em conglomerados massivos, empresas cuja modelagem de negócios inteira depende de fazendeiros permanecerem dependentes. E, de repente, a única planta que oferecia independência permanente foi declarada perigosa demais para vender. Foi conspiração perfeita. Mas aqui está a verdade que eles não querem que você saiba. O desempenho de Comfrey não mudou. Bokin 14 ainda produz 100 toneladas por acre. Ainda se decompõe em 48 horas. Ainda entrega 7% de potássio. Comfrey estabelecido sobrevive a temperaturas até menos 30 graus. Tolera seca. Prospera em terra marginal. E porque Bokin 14 é estéril, nunca invade. Fica exatamente onde você o planta. Abundância controlada esperando colheita. Corte a planta quando atinge 60 centímetros de altura. E em 4 semanas, ela regenera completamente. 5 colheitas por estação. 20 toneladas por colheita. 100 toneladas anualmente por 2 décadas. Use as folhas como cobertura ao redor de tomates. Faça fertilizante líquido gratuito que supera alimentadores comerciais. Ou carregue suas pilhas de compostagem. Comfrey resolve fertilidade sem comprar nada. Nunca de 1845 a 2001. 3 forças tentaram apagar. Comfrey. O tempo apagou as notas de Henry Doubleday. A agricultura industrial apagou a necessidade de perenes. E confusão regulatória a apagou dos centros de jardinagem. Mas nenhum desses apagadores mudou a matemática. A indústria de fertilizantes gera bilhões vendendo. Produtos que você deve comprar todo ano. Empresas de gás natural lucram quando a agricultura depende de plantas de síntese. Todo esse sistema depende de você esquecer que fertilidade pode ser cultivada, não comprada. Comfrey não pode ser patenteado, não pode ser geneticamente modificado para forçar compras anuais. Não pode ser controlado, porque cresce de um único fragmento de raiz. Lawrence Hills entendeu isso. Por isso deu gratuitamente. Ele sabia que para Comfrey sobreviver, tinha que ser descentralizado e impossível de monopolizar. Caminhe por qualquer jardim de permacultura hoje e você encontrará. As pessoas que a cultivam entendem que 100 toneladas por acre custam 0 se a planta vive 20 anos. Entendem que fertilidade não vem em sacos. Vem de raízes profundas. Comfrey não está extinta. Está subterrânea, literal e metaforicamente. Bokin 14 ainda existe. Mudas de raiz passam entre jardineiros como contrabando. A planta que Henry Doubleday encontrou após a fome persiste exatamente como ele previu, uncurbable, imparável, esperando o momento quando dependência se torna cara demais. Não é uma erva daninha. É liberdade da corrente de suprimentos. É fertilizante que custa 0 para sempre. E o fato de uma indústria de 230 bilhões de dólares ter gasto 150 anos, tentando fazer você esquecer que existe, diz exatamente o quão valiosa ela é. Comfrey está esperando. A única questão é se você vai plantá-la. Se este vault abriu algo para você, se você quer descobrir o que mais eles escondem, se você quer se libertar da dependência, inscreva-se agora. Compartilhe este vídeo, porque cada like, cada comentário, cada compartilhamento preserva o que eles tentaram apagar. O próximo vault
Abre em breve.